senhores vereadores, funcionários dessa Casa de Leis, imprensa, ouvintes da Rádio Ilha FM, público presente, boa noite. Havendo quórum legal, declaro aberta essa presente sessão. Em nome de Deus, rogando a sua inspiração para que nesta casa se faça o certo, o justo e o melhor para o município e seu povo. Peço ao vereador, pastor Sidney Luiz, que faça a leitura bíblica. Boa noite, senhora presidente, toda a mesa, os vereadores, o povo aqui presente. Estarei fazendo a leitura do livro de Romanos, Epístola aos Romanos, capítulo 8, 31 em diante, diz assim: que diremos, pois, destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Peço ao vereador Dr. Emanuel Zinese, secretário, que proceda a leitura da ata anterior. Aos 4 dias do mês de junho de 2007, nessa cidade de Ilha Solteira, município de mesmo nome, estado de São Paulo, no edifício da Câmara Municipal de Ilha Solteira, às 20 horas e 15 minutos, realizou-se a 90ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa do primeiro período legislativo da quarta legislatura, sob a presidência da vereadora Tereza Alves da Rocha Oliveira e secretariada pelo vereador Dr. Emanuel Mendes Nese Rodrigues. Conforme o livro de comparecimento, constatou-se a presença de todos os edis e, havendo quórum legal, a senhora presidenta declarou aberta a presente sessão. A vereadora Tereza Alves da Rocha procedeu à leitura da Bíblia, sendo lido o livro de Jó, capítulo 42. A senhora presidenta solicitou a leitura da ata anterior, onde o vereador Alberto dos Santos Júnior requereu a dispensa na leitura, sendo aprovado por unanimidade o requerimento verbal. A senhora presidenta solicitou a leitura do projeto de lei complementar número 18/2007, sendo encaminhado às comissões para os devidos pareceres. Requerimento número 34/2007, discutido pelos vereadores Fabiano Pavanelli Albuquerque, Dr. Darley Barro Júnior, aparteado pelo vereador Fabiano Albuquerque, em votação foi aprovado por unanimidade. O requerimento número 35/2007, discutido pelos vereadores Dr. Darley de Barro Júnior, professor Jorge Raimundo de Jesus, Dr. Emanuel Mendes Nese Rodrigues e pastor Sidney Luiz de Freitas, em votação foi aprovado por unanimidade. O requerimento número 36/2007, discutido pelo vereador Dr. Darley de Barro Júnior, em votação foi aprovado por unanimidade. 37/2007, discutido pelos vereadores Dr. Darley de Barro Júnior, Dr. Emanuel Mendes Nese Rodrigues, Alberto dos Santos Júnior, Fabiano Albuquerque, Dr. Herbert Garcia Dias, aparteado pelo vereador Alberto dos Santos Júnior, e pastor Sidney Luiz de Freitas, aparteado também pelo vereador professor Jorge Raimundo de Jesus. Em votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 38/2007, discutido pelo vereador Dr. Darley de Barro Júnior, em votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 38/2007, 39/2007, discutido pelos vereadores Dr. Darley de Barro Júnior e Dr. Emanuel Mendes Nese Rodrigues, em votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 40/2007, discutido pelo vereador Dr. Darley de Barro Júnior, em votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 41, discutido pelos vereadores Alberto dos Santos Júnior, Dr. Emanuel Mendes Nese Rodrigues, aparteado pelo vereador Alberto dos Santos Júnior, em votação, foi aprovado por unanimidade. A indicação de número 105/2007, oficiar-se as correspondências dos ofícios de número 144 e 149/2007 da Prefeitura Municipal de Ilha Solteira, encaminhados à Secretaria. Não havendo mais nada a tratar no expediente, deu-se início à ordem do dia.
A senhora presidenta solicitou a leitura dos pareceres dos projetos de lei complementar número 15/2007. Em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade nos seus termos em segundo turno. A resolução de veto número 02/2007, em discussão e votação secreta, foi aprovada por unanimidade. Explicação pessoal. Usaram na tribuna os vereadores Alberto dos Santos Júnior, professor Jorge Raimundo de Jesus, Dr. Herbert Luiz Garcia Dias. Não havendo mais nada a tratar, a senhora presidenta, em nome de Deus, declarou encerrada a presente sessão às 22h28. Para ficar constando, lavrou-se essa sala das sessões aos 4 dias do mês de junho de 2007. Em votação, ato anterior. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Peço ao senhor secretário que proceda à leitura dos requerimentos. Requerimento número 42/2007, de 6/6/2007. Senhora Presidenta, requeiro regimentalmente à mesa, depois de ouvido Augusto Plenário, que seja oficiada a senhora Prefeita Municipal, Odília Jantomassi Gomes, solicitando a seguinte informação. Qual o motivo da não liberação das documentações necessárias para a escrituração de algumas residências do bairro Jardim Aeroporto e outros bairros? Justificativa. Para tomar conhecimento e esclarecer alguns moradores destes bairros sobre o assunto em questão. Propositor Alberto dos Santos Júnior, como vereador autor, assinado pelos vereadores Mitsuru Oda, Fabiano Pavanelli Albuquerque e Dr. Herbert Luiz Garcia Dias. Em discussão, requerimento, com a palavra o vereador Alberto dos Santos Júnior. Senhora Presidenta, nobres pares, ouvintes da 104.9 e a FM, quero aqui cumprimentar a presença do Rodrigo, representando o Jornal da Ilha, cumprimentar aqui o Ricardo, presidente do PMDB, agradecer pela presença e dizer que é importante que vocês, presidentes dos partidos desse município, acompanhem a sessão da Câmara para que possa analisar como está trabalhando cada vereador dessa Casa de Leis. Senhora Presidenta, esse requerimento se faz necessário, eu tenho sido procurado por vários munícipes, a respeito da liberação dessas documentação, principalmente ali na Rua 21, a quadra 50, a quadra 49 já tem todas as escrituras, a quadra 50 não. Então os munícipes têm procurado e ver com a prefeita o que está acontecendo para ver o que pode ser feito através do pessoal da engenharia, o pessoal responsável por essa área para estar liberando esses documentos para que os munícipes possam fazer a escrituração de suas residências. É isso. Continua a discussão, requerimento. Com a palavra o vereador Dr. Darley de Barros Júnior. Senhor Presidente, nobres colegas, público presente, no mandato anterior, nós, enquanto vereador, realizamos um projeto onde possibilitava e possibilita aos cidadãos do Jardim Aeroporto, comerciantes e também residentes, o Joãozinho, que está aqui, o diretor hoje, lembra-se, onde a pessoa não mais havia necessidade de terminar na totalidade o projeto para dar entrada no seu pedido de escrituração do seu imóvel. Agora, também existe alguns impedimentos
do mandato anterior, onde a empresa que construiu parte daquele bairro, alguns procedimentos daquele bairro, não havia na época recolhido o INSS. Então, penso eu que talvez seja um dos impedimentos. Fabiano, o vereador Fabiano, nosso amigo, está aqui se manifestando, também concordando conosco, talvez seja um dos procedimentos que esteja impedindo a escrituração desses imóveis. Mas os nossos amigos, moradores das residências, não têm culpa. Não tem culpa. Então, há de haver uma necessidade, um procedimento junto à prefeitura. Eu concordo, Beto. Em outros bairros também, o Beto está citando aqui que tem essa restrição. Mas o que é necessário destacar, está aqui o nosso amigo também, o Daniel, que a prefeitura, quando contratou o serviço, quando da época da fiscalização, a empresa não pagou o INSS. E a empresa tem que pagar esse INSS. Aliás, eu espero que a prefeitura possa responder qual empresa é esta que não recolheu, para que possamos, aqui a Câmara possa, juntamente com a prefeitura, orientar a assessoria da prefeitura e cobrar dessa empresa o recolhimento desta previdência, dessa taxa previdenciária. Aliás, também existe, aproveitando um gancho de algo semelhante, esta empresa que se instalou aqui no Jardim Aeroporto e estava fazendo o asfalto, e fez o asfalto aqui da nossa região, das rodovias, no sentido da Santa Fé do Sul até Iandeara. Eu tomei conhecimento de maneira informal, presidente, eu vou estar fazendo um requerimento amanhã, que não recolheu o ISS à prefeitura. E o valor que compete à prefeitura, o valor que a prefeitura tem a receber, é um valor considerável, e também é outra situação que nós deveríamos estar observando, porque lá na frente alguém pode ter um prejuízo, como hoje os colegas e amigos da gente estão tendo a dificuldade em escriturar a própria residência. Então, está de parabéns o requerimento. Um dos motivos é este, não recolhimento do INSS da empresa, e nós temos que tomar uma providência, denunciar o Ministério Público, chamar a empresa aqui para poder pagar, porque os moradores das casas têm que ter o seu imóvel legalizado. Continua em discussão o requerimento. Com a palavra o vereador Dr. Herbert Luiz. Senhora Presidenta, novos colegas, uma boa noite, público presente. Ricardo, parceiro nosso, presidente do PMDB, Baixinho, presidente do PRTB, Sr. Jorge, uma boa noite a todos. Gato, nosso amigo, companheiro, vice-presidente do PSB, Gato, parabéns. Rodrigo do Jornal e os ouvintes da FM. Gostaria de parabenizar o Beto sobre esse requerimento e dizer que isso aí é uma reclamação. Eu acho que vários vereadores já devem ter se colocado numa situação de perguntas desse sentido. Ilha Solteira é uma cidade que tem muitas casas sem escrituração. Eu não sei onde começou isso, mas eu sei que existem muitas situações irregulares de escrituração, presidente. Então eu acho que a prefeitura tem que, através do seu jurídico, tem que ir a fundo das empresas aí que vieram fazer o serviço na cidade e deixar de recolher os impostos, porque sem o recolhimento não escritura. Aproveitando o gancho desse requerimento seu, Beto, eu gostaria também de fazer um requerimento para a prefeita e para os vereadores aí da base da prefeita. Todos sabem que mais ou menos 160 casas receberam da CESP o pedido de despejo aqui em Ilha Solteira. Inclusive vários advogados estão representando essas pessoas que deixaram de recolher Mitsuru.
no início do Plano Real, se eu não me engano, 93, 94, as mensalidades dessas casas. E a CESP está executando essas pessoas. Acredito também que alguns vereadores devem ter sido procurados para resolver esse problema, professor Jorge. São 160 famílias, né? Vários grupos aí procuraram vários advogados, mas a informação que eu tenho é que a juíza, o promotor municipal não tem muito o que fazer. Então peço aí que a prefeita também, se puder fazer uma atuação junto à CESP, a diretoria responsável na CESP, Dr. Darley como advogado e líder da prefeita, poderia ver isso, de achar uma situação aí, um acordo, uma negociação, para que essas pessoas, onde que esse pessoal vai morar, Beto? É pior que esse caso seu aí. Esse pessoal não tem escritura, mas tem a casa. Esse pessoal da CESP está sendo obrigado a despejo por ação judicial. Então vai aí também o requerimento do Beto, mais ou menos nesse sentido, fazer um pedido para que a prefeitura negocie, abre negociação com a CESP, porque eu acho que o interesse da CESP também não é deixar esse pessoal na rua e ficar com a casa, e sim receber esses valores, mas uma maneira que a pessoa tenha condição de fazer o pagamento. Uma palavra, uma parte, ao Dr. Darley. Eu sei que está fugindo um pouco do requerimento, pastor, mas é mais ou menos nesse sentido. Eu agradeço a parte. Mas eu tenho aproximadamente 1/3 dessas ações na nossa responsabilidade, e eu já estive com a Odília, e já em São Paulo também com um dos diretores, tentando fazer esta transação, né? O débito existe, tem que ser pago. Tem que ser pago. O nosso objetivo é reduzir um pouco os juros e aumentar a distância dessas parcelas para poder as pessoas suportarem a condição de pagar. Então nós estamos esperando apenas uma reunião com o presidente da CESP e que ele possa abrir essa condição de negociação para que possamos fazer um acordo meio que coletivo, né? Hoje os advogados da CESP aqui da região de Andradina, que representa todas essas ações, infelizmente não tem autorização para nenhuma negociação. Ou quita o débito, ou a tendência muito grande da justiça, em primeira instância, dar ganho de causa à CESP, mas isso não obriga a desocupação imediata do imóvel. Isso vai para o tribunal em São Paulo, demora de 3 a 5 anos, e a gente espera que nesse período possamos fazer um acordo e as pessoas não perderem a sua residência. Muito obrigado. Não, eu acho que a briga judicial é uma coisa que é incerta no futuro. Você vê essas parcelas, muitas vezes as pessoas pararam de pagar, isso aqui, vão esquecer, professor Jorge. E uma hora a coisa vem. Então eu acho que a prefeita está de parabéns aí, eu acho que é um assunto que envolve muitas famílias e tem que ser discutido a nível mesmo de prefeitura, de poder executivo, poder legislativo, para que essas pessoas não sejam aí no futuro prejudicadas e perder sua residência. É só isso. Continua em discussão o requerimento, com a palavra o vereador Fabiano Pavanelli. Boa noite a todos. Vereador Beto, aproximadamente 6 meses atrás, eu estive na prefeitura, juntamente com alguns moradores do Jardim Aeroporto, inclusive com a presença do seu Baltazar, membro do Lions Club, faz parte aí do grupo da igreja aqui de Santo Expedito, para, enfim, ter a certeza do que é que falta para que parte de algumas residências ali do Jardim Aeroporto tenham a escrituração. E naquele dia, a informação que nós recebemos da prefeitura, do departamento jurídico, inclusive numa reunião com a participação do Jair Longo, foi realmente isso aí, doutor Herbert, que o que acontece é que, na época, a empresa que realizou os serviços
prestou o serviço na área de construção deixou de recolher o INSS. Inclusive é muito importante esse requerimento para que a gente possa, enfim, achar uma solução para resolver esses problemas. Fica uma sugestão para a Prefeitura que, ao contratar qualquer empresa, qualquer serviço dentro do município, as certidões ligadas a INSS, Fundo de Garantia, Receita Federal, Receita Municipal, Receita Estadual, que essas certidões, vereador Beto, elas, através aí do setor competente, elas sejam assim, de forma mensal, atualizadas. Eu presto serviço para uma empresa no estado de Mato Grosso que todo mês eu preciso apresentar 12 certidões para manter o serviço com essa parceria. Agora, fica aí essa dica para que a Prefeitura tenha eu não me lembro, mas o problema é que nesse período, vereador Herbert, a empresa deixou sim de recolher o INSS e a Prefeitura, naquela época, acabou bobeando. E com isso, hoje, quem paga por tudo isso são os moradores. Então, fica aqui, professor Jorge, uma sugestão importante. Qualquer empresa que prestar serviço para a Prefeitura aqui no município tem que apresentar, sim, todas as certidões. E não é a cada 6 meses, não, a cada mês. Porque algumas certidões, o vencimento é mensal, a cada 90 dias. Por isso a necessidade do quê? Se for feito um contrato de prestação de serviço, de um lado a Prefeitura e de outro qualquer que seja a empresa, a Prefeitura sim deve fiscalizar essas empresas para que ela possa apresentar toda a documentação necessária. Isso é importante para que no futuro as pessoas aqui do município não venham ter prejuízos como esse. Quantas são as pessoas que têm o desejo de comprar, vender uma residência e com a falta da escritura não tem condição do quê? De fazer um negócio. Tem pessoas, vereador Beto, que estão aguardando há anos a sua escritura para quê? Para vender uma casa ou mesmo trocar. E com isso, além dos munícipes terem um prejuízo irreparável, o próprio mercado imobiliário do município perde, a Prefeitura perde, enfim, todos. Por isso eu quero deixar aqui esse pedido, para que qualquer contrato que for feito aí entre a Prefeitura e um prestador de serviço, uma empresa, para que eles possam apresentar, sim, toda a documentação envolvendo certidões a nível de Receita Municipal, Estadual, Federal, ISS e Fundo de Garantia. O vereador Beto quer uma parte? Eu concedo uma parte ao senhor. Obrigado pela parte, vereador. Eu só quero ressaltar que a questão aí da documentação, existe residências na Rua Crato, Santa Catarina, no Murumbi, bairro Bela Vista. Então, foi colocado, inclusive, no requerimento, o cômputo geral. Não só uma da questão do INSS, é lógico, do ISSS, precisa resolver isso daí, mas tem essas outras residências também de outros bairros que não foram construídas por empresas que chegou e fechou um contrato com a Prefeitura, que também estão com problema de escrituração. Então, já vê para todo mundo, para já matar esse punhado de coelho aí numa cajadada só. O senhor tem razão. Inclusive eu quero parabenizá-lo pela iniciativa desse requerimento e dizer que assim que a resposta for dada, nós devemos nos reunir e buscar uma solução viável para esse problema. É só isso. Obrigado. Continua em discussão o requerimento.
Em votação o requerimento. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Requerimento número 43/2007, de 6/6/2007. Senhora Presidente, requeremos regimentalmente à mesa, depois de ouvido Augusto Plenário, que seja oficiado a prefeita municipal da Estância Turística de Ilha Solteira, senhora Odília Jantomassi Gomes, solicitando as seguintes informações. Quantos e quais os valores respectivos dos contratos realizados com a empresa Soft Micro no mandato anterior? Ainda, enviar cópias dos respectivos pedidos. Justificativa. Para tomarmos conhecimento e exercermos nosso papel de fiscalizadores. Propositura, vereador autor, Darley de Barros Júnior, assinado pela vereadora Tereza Alves da Rocha Oliveira. Em discussão, requerimento. Em votação, requerimento. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Requerimento número 44/2007, de 6/6/2007. Senhora Presidente, requeremos regimentalmente à mesa, depois de ouvido Augusto Plenário, que seja oficiado a AISA, Associação Hospitalar de Ilha Solteira, que nos informe documentalmente o que se segue abaixo. Qual era o valor pago pelo oxigênio nos últimos 2 anos em que essa associação esteve administrando o Hospital de Ilha Solteira? Justificativa. Para tomarmos conhecimento, exercermos nosso papel de fiscalizadores. Propositura, vereador autor, Dr. Darley de Barros Júnior, assinado pela vereadora Tereza Alves da Rocha Oliveira. Em discussão, requerimento. Em votação, requerimento. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Requerimento número 45/2007, de 6/6/2007. Senhora Presidente, requeremos regimentalmente à mesa, depois de ouvido Augusto Plenário, que seja oficiado ao Hospital de Base HB2 de Ilha Solteira, que nos informe documentalmente o que se segue abaixo. Qual o valor pago pelo oxigênio desde junho de 2006, quando tomou posse para administrar o Hospital de Ilha Solteira? Justificativa. Para tomarmos conhecimento, exercermos nosso papel de fiscalizadores. Propositura, Dr. Darley de Barros Júnior, e assinado pela vereadora Tereza Alves da Rocha Oliveira. Em discussão, requerimento. Com a palavra o vereador Dr. Darley de Barros Júnior. Bom, semana o João esteve conosco lá no escritório e nós, revendo alguns procedimentos, algumas documentações e algumas diferenças que nós encontramos, e também alguns amigos que tinham conhecimento que logo o Hospital de Base ia assumir o valor do contrato do oxigênio, teve uma redução considerável em relação ao período que era administrado pela AISA. Então nos causou uma certa atenção deste assunto e nós queremos as cópias desses contratos, as informações exatas desse procedimento, de quanto se pagava há 2 anos, há 3 anos, no período da ISA, quanto se paga hoje, para verificar se havia algo que não deveria estar acontecendo. Não estamos afirmando que existe nada de errado, apenas o objetivo é de ter conhecimento documentalmente para que possamos estar informando a sociedade local, uma vez que de forma constante vem cobrando da gente, vem cobrando do João essa informação. Então, para que não possamos falar nada que possa prejudicar, é melhor que venha documentalmente. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Dr. Emanuel Zinesi. Boa noite, senhora presidenta, nobres vereadores, plateia que nos escuta. Darley, sobre esse requerimento aí, eu ia até discutir no outro, mas eu vi que tinha os dois. Eu não sei, eu acho que isso eles vão estar passando, mas
quando foi feita a negociação com o hospital de base, uma das coisas positivas que tinha era em relação ao valor da mercadoria que ia ser comprada pelo hospital. Porque a compra de toda a medicação, de tudo que é feito pelo hospital, funciona em Rio Preto. Então lá a compra ela é muito maior. Então o valor ele abate bastante. Então o oxigênio, na época que estava a ISA, se eu não me engano, acho que o metro cúbico, R$10, até foi dito aqui. Eu não sei, ele vai estar te passando esses valores aí. A gente viu que quando o hospital ele assumiu, parece que custa R$1,90 o metro. Então é uma diferença muito grande. Só que aqui, além de comprar, tinha que ser dada manutenção e a empresa vinha e dava manutenção só para cá. E você tinha que estar fazendo sempre a reposição. Na verdade, a gente usava menos oxigênio e pagava muito mais do que era para ser pago, porque tinha que vir, ver os bicos, os cabos, tudo, está sempre preenchendo, está dando manutenção e às vezes aquele oxigênio nem era utilizado. E isso com o hospital de base, eles compram lá numa quantia muito grande. Então, o próprio contrato que eles têm com a empresa, eles acabaram utilizando para fazer a compra para a Ilha Solteira e negociando a manutenção para a Ilha Solteira. Então, não sei, eu acho que isso até é interessante a gente tá vendo documentalmente, mas a diferença está aí. Até a tabela de preços de medicamento, a gente viu também que era diferente. Agora, o oxigênio realmente caía muito. Outra coisa também, além do volume, o fato deles ter a filantropia, né, que eles tinham. Então, essa filantropia ela acabou, como a compra é feita lá, a compra se estende também para os produtos daqui. Então, isso também, em questão de imposto, ajuda bastante. Então, eu acho que talvez esteja aí essa diferença que a gente vê. Eu lembro que na época que foi conversado, eles acharam realmente o valor muito alto, só que a empresa realmente cobrava isso, porque só vendia para cá, era um produto extremamente necessário e tinha que se fazer a compra. Mas eu acho aí que a documentação chegando dá uma esclarecida. Obrigado. Discussão, requerimento. Com a palavra o vereador Dr. Herbert Luiz. Doutor Darley, quando o hospital estava no período de intervenção, que existia um interventor no hospital, logo depois que acabou a intervenção, que o Jorge Mélios assumiu, se eu não me engano, a presidência da ISA, já houve uma queda drástica no valor do oxigênio por metro cúbico. O contrato com a White Martins foi desfeito e foi renegociado um outro valor já bem mais barato. De maneira que quando o Rachid, posteriormente ao Sr. Jorge, assumiu, o preço também já estava um preço compatível com o mercado de oxigênio hospitalar. Eu acho que os dados importantes que Vossa Excelência solicitou, talvez seja no período da ISA intervenção e a ISA novamente. Talvez aí você possa ter essa informação e um comparativo em relação a isso. Maneira que quando o HB sumiu, inclusive me veio uma lembrança, o oxigênio era tão caro na época, que gastava tanto por mês, que o Dr. Edson fez um projeto para fábrica de oxigênio. E esse dinheiro eu acho que veio para a ISA. Eu até estava pensando aqui, a gente poderia fazer um requerimento para a próxima sessão, Mitsuru, onde a ISA deu destino, que era um valor, se eu não me engano, 100, 200 mil reais. Não sei, vocês têm esse valor exato dessa fábrica de oxigênio? Eu não sei se o valor veio. Então, eu também não sei, mas me parece que esse valor, segundo informações da época, chegou a vir para a ISA. A ISA estava querendo comprar, ver umas empresas aqui oferecer essa fábrica de oxigênio. Então, eu não sei o final disso. Tinha um projeto feito.
E a verba ia vir para isso. Eu tenho essa dúvida. Eu acho que veio esse dinheiro, eu não sei. Eu preciso até conferir isso com o pessoal da ISA. Mas uma maneira que houve realmente uma renegociação desse preço do oxigênio na época, e já no final da ISA e início do HB já estava R$1 e pouco, uns R$2 o metro cúbico. Não? Mais? Eu acho que não, porque quando a Ziló pegou a tabela, ela falou, nossa, esse preço de oxigênio vai dar pra gente levar para um... estava ainda alto ainda. Bom, eu não sei, eu acho que dá para fazer essa comparação e esclarecer, mas eu me lembro que o Jorge Melo já tinha negociado esse preço de oxigênio com a White Martins, o Rashid também, porque eram valores muito altos. É que o valor, se eu não me engano, da anterior à ISA era 12,9, era alguma coisa... eu já não sei. Eu acho que teve mais queda ainda no finalzinho aí, na época do Rashid, mas Vossa Excelência pode tornar isso público depois para a gente poder saber exatamente a curva desse gasto de oxigênio. Muito obrigado. Continua em discussão o requerimento. Em votação o requerimento. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Requerimento número 46/2007, de 6/6/2007. Senhora Presidenta, requeiro regimentalmente à mesa, depois de ouvido Augusto Plenário, que seja oficiado à Senhora Prefeita Municipal Odília Jantomassi Gomes, solicitando que faça gestão à diretoria da Associação Esportiva de Ilha Solteira a seguinte informação. Cópias dos extratos bancários dos anos de 2005 e 2006, conforme termos de convênio que se celebram a cláusula 5ª, letra G e H. Justificativa. Para tomar conhecimento, exercer o papel de fiscalizador, conforme artigo 222, inciso 8º do Regimento Interno Municipal e o artigo inciso 21º da Lei Orgânica Municipal. Propositura, vereador autor Alberto dos Santos Júnior, assinado pelos vereadores Dr. Herbert Luiz Garcia Dias e Fabiano Pavanelli Albuquerque. Em discussão requerimento, com a palavra o vereador Alberto dos Santos Júnior. Senhora Presidenta, nobres pares, em primeiro lugar eu quero aqui parabenizar os atletas da AES, que esse final de semana tiveram aí uma vitória, salvo engano, como diz o Dr. Darley, por 2-1, parabenizá-los. E esse requerimento se faz necessário. Recentemente nós tivemos aqui, nessa tribuna, o munícipe, Dr. Nilson Trindade, advogado, que fez algumas denúncias. E naquela época, naquele momento, eu até falava com o Dr. Darley aqui, no plenário desta Casa de Leis, e ele ficou de conseguir a documentação, foi feito um ofício, e eu protocolei esse ofício junto ao presidente, o senhor Ricardo, e eu não recebi essas cópias. E aqui na letra G e H, onde no convênio, onde é da resposta dos deveres da associação, o que ela tem que apresentar, consta na letra G, cópia do extrato da conta bancária específica e cópia da conta bancária específica do convênio mês a mês. Então, no caso, pede essa cópia desse extrato. Eu reiterei o meu ofício ao presidente da AES, reiterei o ofício, estou mandando para a prefeita para ela que faça a gestão junto à AES, para a gente estar podendo receber a cópia do extrato da conta bancária da AES, para que possamos informar a população quando esta nos procura, perguntando se já recebemos toda a documentação ou não. É isso, presidenta. Continua em discussão o requerimento. Com a palavra o vereador Dr. Darley de Barros Júnior. Bom, finalmente
Não podia passar em branco, toda semana tem que falar da ex aqui. Isso é benéfico. Se tanto que falasse da ex desse frutos através de patrocínio, a gente estava com patrocínio do tamanho do Flamengo. Na verdade, existem pessoas na cidade que só querem atrapalhar. Mas com relação ao extrato bancário, isso está na prestação de contas lá da prefeitura desde o começo do ano. Eu não sei porque quando Vossa Excelência não tomou conhecimento das contas que foram prestadas ao Tribunal de Contas, não verificou lá da forma que foi relatado. Aliás, foram publicadas as contas nos jornais da cidade. Eu não sei que dificuldade é essa de poder pegar lá um extrato do que entrou e do que saiu. A prefeitura deu 30 mil reais. Foi prestado contas de 55 mil reais. Obviamente, 25 mil reais a mais do que a prefeitura ofereceu para o time. Aliás, é uma das poucas entidades do município que praticamente divide a parceria com a prefeitura. Existem entidades do município que vivem somente com a subvenção da prefeitura. Se não a grande maioria. Agora, só porque eu sou um dos diretores do clube e ajudo, colaboro, gosto e faço, não tem problema algum, ficam semanalmente esse converseiro. Esta semana que se passou, nós dispensamos mais 6. Eu pensei que fosse ter mais um advogado aqui reclamando que não pagaram os atletas. Não sei porque não veio. Só vive advogando contra ex. Aliás, nunca advoga contra ex, porque não tem nenhuma ação contra ex. Foram dispensados e foram pagos da mesma maneira que todos. É que, infelizmente, o cidadão que veio aqui nas semanas anteriores, eu acho que ele tinha esquecido ou faltado na aula que os direitos são pagos com 10 dias. Ele veio aqui no 6º dia, então ele se equivocou. Faltou conhecimento jurídico. Então, eu não tenho que apresentar nada para você. O extrato é público, garoto. Se você um dia tiver condições para tanto, você vai lá na prefeitura e leia. Ou você pega um jornal que foi publicado e lê o que foi publicado. Você se informa para você saber, porque isso é publicado em jornal. Aliás, poucas entidades do município publicam o seu extrato, publicam as suas contas em jornal da forma que nós fizemos. E eu já falei várias vezes aqui. Estão pegando no pé da gente. Eu não estou vendo a mesma atenção, a mesma preocupação, o mesmo carinho, o mesmo cuidado com outros procedimentos, com outras entidades. Só da ex. Tem um monte de coisa. Não estou falando que as outras entidades estão erradas, mas é incrível. Foi publicado isso no jornal, foi entregue aqui, foi protocolado no promotor de justiça, foi protocolado na prefeitura, foi entregue no Tribunal de Contas. 2005 foi feito, 2006 também foi feito, foi prestado contas, este ano também será prestado contas. Então, da forma que a gente vai ver, eu não sei, parece que a verdade vira mentira, e a mentira vira verdade. Se nós recebemos 30 mil, nós prestamos contas de 55 mil. Será que roubaram? Roubaram como? Se nós prestamos contas de dinheiro a mais do que nós recebemos? É questão de inteligência, jovem. É questão de saber que se você recebe X no local, você prestou, que você gastou 2 vezes aquele valor, obviamente, esse dinheiro a maior, esse dinheiro que foi gasto a mais, veio do bolso de alguém. Não foi da prefeitura. Isso é questão de raciocínio lógico, de uma criança de 5 anos, que começa a aprender a fazer matemática de 1 mais 1 são 2, de saber entender isso. Agora me basta, toda semana. Apresentar o quê? Já foi publicado, você está entendendo? Já foi publicado, se foi publicado não tem que apresentar. Entendeu? Pode vir aqui, igual o Beto pedindo pro Herbert vir aqui, pode vir aqui. Agora, tem que ter consciência do que está se falando. Tem que saber o que está se falando. Toda semana é o mesmo assunto. Pelo amor de Deus.
Já fizeram requerimentos inúmeros. Já fizeram matérias inúmeras. Aprenda a ler a prestação de contas. Aprenda a ler a prestação de contas. Se pegar a prestação de contas, se pegar o regulamento do Tribunal de Contas, você vai saber o que nós estamos fazendo é da maneira correta. Da maneira correta. Aliás, o Ricardo faz isso já se fazem 3 anos. Em 2005, fizeram a mesma denúncia no promotor de justiça. O promotor mandou arquivar a investigação porque estava tudo legalizado. Todo ano tem que vir prestar, né, Ricardo? Todo ano tem que vir prestar esclarecimento, trazer não sei o quê. Brincadeira, a gente perde mais tempo respondendo ofício do que trabalhando pelo time, do que trabalhando pelos atletas. Então, dessa forma que vai, fica difícil. Fica difícil porque parece-me que é uma perseguição, parece-me que é porque a gente faz parte do clube, parece-me que é porque a gente está colaborando. É difícil demais dessa forma. Eu queria ver, já repeti aqui, queria ver essa vontade, esse desejo com as outras entidades. Eu não vejo isso. Eu não vejo. Agora, toda semana a mesma coisa? Toda semana a mesma coisa? Para poder publicar lá que o time pagou as contas, o Ricardo teve que ir atrás. Ninguém veio aqui e falou, parabéns, as contas foram pagas certinho, os atletas foram dispensados por falta de condição técnica, foram dispensados e foram pagos da forma correta. Agora, tudo que é feito, o lado certo vem aqui e fala que é mentira. O lado positivo não publicam. Dos 15 atletas do município que recebem o auxílio atleta amador, que é pago pelo clube, dos 25 empregos que é oferecido para a rapaziada da cidade, isso ninguém publica, isso ninguém demonstra, isso ninguém fala. O quanto se gasta no comércio, isso ninguém fala. Agora, se a prefeitura nos deu 30 mil reais, nós prestamos contas no ano passado de 55. Roubamos 57, desculpa, roubamos. Como? Se nós prestamos contas com dinheiro a mais do que foi oferecido? Contrapartida, nós gastamos a metade, a prefeitura honrou com a cota parte dela. Em Fernandópolis dão 80 mil para o clube de futebol lá. Em Araçatuba, 100 mil. Em Oswaldo Cruz, 100 mil. Em Tupã, 150 mil. E aí vai de forma sucessiva. O São Caetano hoje é o São Caetano que é, porque a prefeitura bancou o São Caetano 15 anos. Hoje que toca a vida sozinho. Com a Ilha Solteira, eu volto a falar. Enquanto continuar com essas picuinhas, o município não cresce. Porque se cria uma situação aqui, querem cortar porque vai ser ruim. Se cria outra lá, querem cortar porque vai ser ruim. Então a cidade nunca vai crescer. A cidade nunca vai ter opção. Até sobre os jogos regionais, tem gente que é contra. Isso é um absurdo. Só do governo do estado recebemos 265 mil reais. E as pessoas são contra. São 6 mil atletas hospedados na cidade, consumindo pão, leite, fruta, alimentação, tudo na cidade. E tem gente que é contra. Então, Ilha Solteira, se continuar da forma que está, é mais fácil parar tudo. Para tudo. Porque tudo que é feito na cidade, tudo que se propõe a fazer nessa cidade, sempre há os interesses. E não se importam em denegrir a imagem das pessoas, em falar mal das pessoas. Dane-se, jogam aqui a notícia ruim e depois a gente que tenta ir apagando, ir arestando, e mostrando que não é mentira, que não é verdade, que é mentira. Da forma que vai, a cada vez a gente vai cada vez perdendo mais o prazer de trabalhar pela cidade, porque já foi oferecido a quem
ao Ministério Público, como sempre é feito, ao Tribunal de Contas, à Prefeita, todo o procedimento. Se estivesse errado, em 2005 não havia sido aprovadas as contas. Não havia sido aprovadas as contas. Então, está lá com a prefeita, o ofício foi feito, a prefeita vai responder a você o que ela tem lá, e você vai ter conhecimento do que for necessário. Não é nada escondido. Você está equivocado, totalmente equivocado, e falta conhecimento, infelizmente. Foi publicado no Jornal da Cidade, foi publicado onde é de direito, foi entregue na Prefeitura tudo o que é necessário, e a Prefeitura vai remeter mais uma vez esse documento aqui para a Câmara Municipal. E eu quero que vejam, eu quero que analisem, que fiscalizem, mas não somente a Associação Esportiva Ilha Solteira. Que façam aí de forma ampla. Vamos ver se vão ter tempo, né? E se todas as entidades do município são irregulares, porque parece que só a ex tem problema, e não tem problema. Não tem problema algum. Está legalizada, o Ricardo está ali se manifestando, está totalmente em dia, dispensa quem é necessário, no momento que é necessário, e já estou avisando antecipadamente, dia 10 de julho, os atletas terão sua rescisão contratual efetuada. Então eu penso que lá pelo dia 15 de julho, deve vir aqui outro engraçadinho, falar que os atletas não receberam. Então já estou avisando antes, dia 10 tem a dispensa, até o dia 20 é paga a rescisão contratual. Então já vamos antecipar para poder evitar esse monte de picuinhas, porque atrapalha. E isso vai incomodando, não somente a gente, aos próprios atletas. Tem atletas que sequer, trabalha conosco lá o nosso mordomo, que sequer quer trabalhar em Ilha Solteira. Porque a perseguição com o time de futebol é tão grande que tem atleta que prefere ir embora. É uma cidade que não quer só falar mal, só denegrir, só falar e denegrir. E aí a gente vai tendo que, semanalmente, tentando mostrar que aquilo não é um procedimento errado, é um procedimento correto. Então, mas vai ser entregue, está lá com a prefeita, onde é necessário, e a prefeita remete para cá e veja o que for de direito. Continua em discussão requerimento. Com a palavra o vereador Dr. Herbert Luiz. Vou iniciar aqui respondendo a pergunta do remédio. Por que nós temos pedido essas informações para a entidade AES? E não pelas outras entidades, a PAI, a Cafisa, Associação dos Diabéticos, Seiva, todas recebem subvenções. E por que nós estamos pedindo esses detalhes da prestação de contas? Porque não houve nenhum munícipe que veio na tribuna, remédio, e fez denúncia contra essas outras entidades. Se o munícipe tem algum problema com o vereador Darley, às vezes pessoal, particular, mas veio um cidadão aqui na tribuna e colocou uma situação com jogadores de futebol. Não fui eu, não foi o Beto, que procuramos o Dr. Nilson, advogado, para falar que estava com problema no acerto trabalhista. Fomos nós. Ninguém nunca falou mal aqui da ex. Algum vereador criticou a ex aqui? Que eu me lembro, Mitsuru? Ninguém. Agora, nós estamos aqui na Câmara. Se vem uma pessoa, remédio, se você vir aqui segunda-feira que vem e falar, a PAI não paga os direitos trabalhistas para os seus funcionários, a PAI deve não sei para onde, a PAI deve não sei para... Você pode ter certeza, remédio, que nós vamos pedir os documentos. Né? Isso aí não foi do nada, não foi coisa minha, do Beto, do Mitsuru, do Fabiano. Isso foi provocado por um advogado da cidade que veio usar essa tribuna e colocar uma situação. Se não tem nada errado, vamos pedir as informações. Agora, o extrato bancário que não estava na prestação de contas, inclusive o vereador Mitsuru colocou isso também na tribuna na época, nós votamos contra o projeto de repasse de 30 mil para ex, não é porque nós somos contra o futebol, contra a ex, contra os jogadores, porque
nós queríamos que tivesse o extrato da conta bancária, da conta jurídica da ex. Porque senão, não tem sentido. Você recebe 30, gasta 40. Sim, mas nós queríamos ver a movimentação na conta bancária da ex. Inclusive, eu fiz um pedido aqui para a prefeita não emitir mais cheque para entidade nenhuma. Fazer a transferência via bancária. Conta jurídica da prefeitura, conta jurídica da entidade. E se um presidente de uma entidade vai na prefeitura lá, pega o cheque jurídico e perde esse cheque? E aí? Esse dinheiro não entra na conta da entidade. E aí? A zebra. Inclusive, nos convênios que nós aprovamos com todas as entidades aqui, João, está lá no convênio, depósito, transferência de valores de conta jurídica para conta jurídica. Cheque jurídico da prefeitura não pode passar na mão de presidente de entidade nenhuma. Não que nós estamos aqui desconfiando das pessoas. Mas se a pessoa perde o cheque, acontece alguma coisa, e aí? O dinheiro saiu da prefeitura e não entrou na conta bancária da entidade. Então, doutor Darley, não se leve para o lado pessoal, mas veio uma pessoa aqui na tribuna, colocou uma situação e nós achamos que merece o extrato bancário da conta jurídica da ex. Isso. Eu acho que Vossa Excelência tem... se um munícipe vem aqui, viu, Remédio, e também falar besteira e não provar, processo danos morais. Tem que... Não, mas... Isso. Então... Não, mas... o Ricardo Ronque usou o tribuno para fazer a defesa dele. Nós temos que sempre ouvir os dois lados aqui da moeda. Uma parte, considera uma parte ao vereador Beto. Obrigado pela parte, nobre vereador Dr. Herbert. É que o requerimento, eu sempre, tanto o ofício que eu mandei para o presidente, o Ricardo, como o requerimento que eu mando para a prefeitura, eu peço cópia dos extratos bancários. Estão querendo confundir extrato bancário com o extrato, com a prestação de conta, que são as notas fiscal, paga. Então, fala, não, nós apresentamos, está na prefeitura. Eu recebi uma cópia antes de votar contra o repasse da subvenção para ex. Por quê? Porque eu não recebi a cópia do extrato bancário da ex. Eu não recebi. Quando falou aqui a questão do Tribunal de Contas, eu tenho aqui extrato oficial DOI TCE número 2517, 10/5/2007. Processo Tribunal de Contas 000497 / interessados, Prefeita Municipal de Ilha Solteira, Odília Jean Tomás, no assunto: repasses públicos a terceiros. A documentação juntada não se presta a comprovação da ação dos recursos financeiros transferidos em 2005 pela Prefeitura Municipal de Ilha Solteira à Associação Esportiva de Ilha Solteira, tendo em vista irregularidades apontadas pela auditoria, folhas 39/45. Sendo assim, fica o prazo de 30 dias, tal, que eu até vou fazer um requerimento, se tiver as cópias. Não, é exatamente de várias entidades, mas o porquê eu estou pedindo da ex? É exatamente aquilo que o senhor falou, que vieram aqui, fizeram uma denúncia, a pessoa, segundo o doutor Darley, está sendo processada. Mas os extratos bancários de 2005, aí não vou discutir, eu não vou discutir se eu sei, se eu não sei. Por favor, passe, é isso que eu estou pedindo, Dr. Herbert, vereador Mitsuru. É aquilo porque nós votamos contra, os extratos bancários da conta da ex. É isso. Obrigado pela parte. Eu só para terminar a discussão no requerimento, eu acho, viu, doutor Darley,
que é um desgaste realmente. Eu acho que Vossa Excelência, eu tenho certeza que não ocorreu nenhuma irregularidade. Eu acho que poderia ter colocado esse extrato na mão de todos os vereadores. Não, o que foi fornecido para nós não consta isso. Eu não sei a opinião dos outros vereadores, mas pois não, por favor. Não, uma parte pro doutor Darley, que está meio nervoso. Calma, doutor Darley. Não estou nervoso não, porque a pessoa vem aqui e tem que saber o que está falando. Tinha que ler ali o extrato do Tribunal de Contas, é que infelizmente o vereador Beto ele lê o que interessa a ele. Todas as entidades do município que receberam subvenção em 2005, né? Em 2005, eu vi isso aí. Cujo orçamento é do ex-prefeito Dilson César, todas as entidades foram notificadas. Por quê? Porque esta casa, inclusive, o prefeito Dilson César está até aqui, em 2004, quando foi votado o orçamento, ele estabeleceu o limite de 5% de doação da verba total do município para as entidades. E essa verba, que foram oferecidas para todas as entidades, ela ultrapassou esse limite de 5%. Você compreendeu? Então, foi aprovada uma lei aqui na Câmara autorizando isso. Dúbia. Uma autorizava ultrapassar os 5% e a outra não autorizava. Por este motivo, o Tribunal de Contas notificou a Prefeitura em virtude de todas essas entidades. Não é da ex. São de todas as entidades. Só tem que falar aqui a verdade, pô. Não, tudo bem. Se acalmem, vereadores. Eu acho que com o extrato bancário encerra essa discussão aí. Então, boa noite. Continua a discussão, requerimento, com a palavra o vereador Dr. Emanuel Zinese. Mais uma vez aí, boa noite a todos. Eu gostaria aqui de dizer, em relação à ex, eu acho que eu acompanho um pouco o Darley e o Ricardo aí nessa luta pela ex durante um período já grande, que eu faço a parte de assistência para os jogadores lá do time. E eu acho que é uma coisa assim, até difícil, porque a gente vê o trabalho que acontece dentro da entidade, a gente vê o trabalho que é realizado, a preocupação que existe, as contas elas foram apresentadas, eu acho que foi feita aqui uma prestação de contas, a prestação de contas está na prefeitura, e o que a gente sente é assim, a semana passada tiveram 3 atletas que eles passaram comigo, eles estavam totalmente inseguros em relação ao time, em relação ao clube, exatamente por essa politicagem que está sendo feita aqui, entendeu? Porque eu acho que se você quer ver essa parte, se você não está satisfeito, você tem que ir até a prefeitura e dizer, como o Herbert falou aqui, eu acho que o dinheiro tem que ser passado via transferência. Tudo bem, vai lá, coloca isso e não fazer o que está acontecendo aqui, porque sobe e fala, os meninos que estão morando aí, que estão dependendo hoje do clube, que trabalham pelo clube, eles ficam totalmente desmotivados, eles ficam totalmente inseguros em relação ao clube e perguntam, doutor, o senhor acha que o time vai acabar? Você acha que isso vai ter problema? Eu vi 3 pacientes semana passada e eles estavam com a mesma preocupação. Lógico, eles conversam entre si. Então eles saíram de cidades de fora, estão jogando pela nossa cidade, estão defendendo aqui a nossa bandeira. A gente sabe das pessoas que trabalham também no clube e isso gera uma insegurança, gera uma insatisfação. E, por outro lado, isso só queima a imagem do vereador Darley, que a gente sente que talvez seja esse o intuito. Mas eu gostaria de dizer que eu acompanho o trabalho do que é feito, acompanho o trabalho do clube, toda a medicação que é necessária eu passo, eles compram a medicação, quer dizer, eles têm a maior boa vontade em relação aos meninos, eles têm preocupação com os meninos, tem aí ali o colega que faz toda a parte lá, alimentar, tudo, segue a orientação que a gente passa. Então, eu acho assim, é um trabalho sério, os meninos, eles brigam pelo time, eles estavam ansiosos aí por ter uma vitória, e eles ainda colocaram, com toda essa parte, ainda a gente não consegue nenhuma vitória, eles jogam bem, mas não tinham conseguido, graças a Deus aí, eles conseguiram esse final de semana
a vitória, que eles estavam aí talvez precisando dessa injeção de ânimo. Parabéns a eles e ao presidente aqui, o Ricardo, ao Darley, e a todos os funcionários que trabalham lá junto com eles. Eu acho que vocês sabem como é que é o esforço. Eu estive em São Paulo várias vezes para estar junto com os atestados, estar fazendo o credenciamento desses atletas, estar pedindo patrocínio para o clube, porque se gasta muito, pode ter certeza. Se vocês colocarem aí uma pessoa, o gasto que essa pessoa dá, o gasto que um time dá, você tem que ter o treinador, você tem que ter o técnico, você tem que ter uma estrutura totalmente diferenciada, e além de uma casa, né? Que eles têm ali uma casa também. Então, eu gostaria de dar aqui até, estar fazendo esse pronunciamento como um apoio à entidade AES. Essas outras informações que foram solicitadas aí, foi solicitadas a todas as entidades que recebem a subvenção, mas o meu motivo aqui é de dar um apoio à AES, ao Ricardo, que é o presidente, aos funcionários, aos atletas que estão inseguros, e eu acho que é assim, essa hora eles estão escutando a sessão, que toda vez eles falam: doutor, chega segunda-feira, aquele horário da sessão a gente escuta, porque a gente pega o jornal e lá. Eu falo: não se preocupa, que isso daí, a gente está sabendo o trabalho que é feito, está sabendo o trabalho sério, já foi dada essa prestação, acho que tem que pegar lá, e gostaria de dizer isso aqui, tá? Ao Darley, ao Ricardo, aos funcionários, aos atletas, que continuam fazendo o trabalho. Essa prestação, acho que deve ser feito como está sendo feito. Talvez essa ideia da transferência para as entidades aí seja uma boa transferência direta, mas toda entidade tem que realmente prestar a conta do que está recebendo, aonde está recebendo, aonde está gastando. Isso eu acho que é uma coisa que está aí nos contratos, mas de qualquer forma, eu gostaria de dizer para eles aí, para o pessoal que levanta essa bandeira, que aí tem o nosso apoio, a gente confia em vocês no trabalho, no Darley, no Ricardo também, e que estamos aí para estar dando esse apoio. Obrigado, boa noite. Continua a discussão, requerimento. Em votação, requerimento. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Requerimento número 47/2007, de 11/6/2007. Senhora Presidente, requeiro regimentalmente à mesa, depois de ouvido Augusto Plenário, que seja oficiada a prefeita municipal, senhora Odília Jantomassi Gomes, solicitando informações sobre em qual conta foi depositado pelo Banco Banespa para a Prefeitura Municipal, em maio de 2006, o valor de aproximadamente R$ 2.800.000, e qual o destino dado a esse dinheiro. Justificativa: devido ao alto valor desta verba extra, fora do orçamento, que deve ser esclarecido para a população, exercendo nosso papel de fiscalizadores. Vereador autor, Dr. Herbert Luiz Garcia Dias, assinado pelos vereadores Alberto dos Santos Júnior e Fabiano Pavanelli Albuquerque. Em discussão, requerimento. Com a palavra o vereador Dr. Herbert Luiz. Mais uma vez aqui na tribuna. Muitas vezes os vereadores da base da prefeita, principalmente o Dr. Darley como líder e na sua função, usa a tribuna e cita muitas heranças financeiras que recebeu do governo Dilson César. Eu acredito que o Dilson, na época dele, os vereadores também falavam que ele herdou algumas heranças do Sebastião de Paula, e o Sebastião de Paula, na época dele, não sei, o João estava aqui, talvez falasse também que recebeu da gestão do Dr. Edson Gomes algumas dívidas para pagar. Então, realmente existem esses fatos, né? Mas nós fizemos esse requerimento, Dr. Darley, porque esse dinheiro foi um dinheiro esquecido, entre aspas, na memória da população e na nossa memória. Já que Vossa Excelência sempre usa, os vereadores da Odília, com toda a propriedade, usa a tribuna para mostrar os gastos que ela está tendo, com alguns erros que possa ter acontecido na administração do Dr. Dilson, que está aqui inclusive, nós estamos fazendo um requerimento no sentido inverso, né? Isso aí foi uma licitação feita, professor Jorge, para manter a folha de pagamento dos funcionários da prefeitura em qual agência bancária, e o Banespa ganhou essa licitação por um valor de R$ 2.800.000 que entrou no caixa da prefeitura limpinho. Limpinho. É muito dinheiro
daria para fazer muita coisa com esse dinheiro, Mitsuroda. Então nós queremos que a prefeita, em relação mais especificamente ao diretor financeiro, o senhor Roberto Salles, que desse um destino desse dinheiro, foi usado aonde, entrou alguma diretoria, não entrou, repassou para pagar alguma empreiteira, não repassou. Então eu acho que é um valor de dinheiro muito alto, que as pessoas me perguntam qual é o destino desses 2.800.000 reais, e aí eu gostaria da gente poder dar uma resposta junto à diretoria financeira, que eu não tenho ideia, não sei se algum vereador tem essa resposta assim, convicta, mas eu gostaria que o financeiro da prefeitura pudesse nos informar isso aí, e tenho a certeza que Vossa Excelência também está curiosa para saber. Muito obrigado. Continua em discussão o requerimento, com a palavra o vereador Dr. Darleite Barros. Não, eu acho que o requerimento do Herbert é importante e é salutar, e me vem também aqui a lembrança, e vamos estar fazendo, Ricardo, essa semana um requerimento à prefeita também, para ela nos informar quanto que é o valor gasto com o funcionário e quanto que a prefeitura recebe de verba orçamentária. Porque essa é uma indagação geral da cidade, porque ainda há o entendimento que a prefeitura é uma prefeitura rica. É uma prefeitura rica. Só que é uma prefeitura rica, onerosa, com muitas despesas. O Dilson até está aqui e sentiu a dificuldade de administrar com um dinheiro interessante, um dinheiro razoável, mas com uma despesa elevada. Então isto traz aqui à Câmara, traz aos vereadores e à sociedade a possibilidade de saber que a despesa da prefeitura é muito alta. Despesa com funcionário já chega a quase 54% do orçamento. E este mês, a despesa com funcionário já chegou a 2.100.000, de uma verba recebida de 3.300.000. Então não tem município que suporte, não tem município que aguente. Agora, com relação a esse dinheiro do Santander, que a prefeitura recebeu, eu me lembro muito bem, o pastor até estava aqui enumerando comigo, o pastor e o Jorginho. A prefeitura utilizou o dinheiro para a transferência do HB. A prefeitura realizou algumas pavimentações asfálticas na cidade, alguns recaps na cidade. Foi nessa época. Teve alguns outros procedimentos realizados que serão detalhados para nós. Mas o dinheiro, eu me lembro que a prefeitura deu um destino, na sua grande parte, no acerto dos funcionários da associação hospitalar, na transferência para o hospital de base, de modo que é interessante o requerimento, é importante esclarecer e mostrar onde foi utilizado a verba, mas também, eu até convido os colegas que assinem conosco, esse requerimento à prefeita, para ela nos esclarecer qual está sendo a verba orçamentária e quanto está se gastando com pessoal, com energia elétrica, com telefone, com hora extra, com manutenção de ônibus, manutenção de carro e assim de forma sucessiva. Porque se vocês olharem hoje o orçamento da prefeitura, vocês irão observar que é necessário mudar algumas coisas. Porque da forma que está, é impossível. Então isso, eu acho que é um momento oportuno. Oi, Alexandre. O Alexandre, nosso amigo Alexandre Tigrão está sugerindo uma audiência pública, eu acho que é interessante sim. Vamos trazer os requerimentos, esses documentos, para os vereadores terem conhecimento. Depois eu acho que a sociedade tem que tomar conhecimento da situação
orçamentária, o que vem e o que é gasto. É público, todos têm que ter conhecimento, mas a primeiro momento os colegas têm que ter aqui a documentação na mão, até para ter fundamento numa eventual discussão. Então o requerimento é legal. Continua em discussão o requerimento, com a palavra o vereador Alberto dos Santos Júnior. Eu quero parabenizar o Dr. Herbert por esse requerimento, mesmo porque realmente o que tem acontecido aqui, principalmente esse ano, ficou mais assim aguçado. Quero aqui cumprimentar o vereador, o Cícero, presidente do PT, Dr. Dilson, baixinho da Isacar, que estão aqui presentes nessa Casa de Leis, o Amarelinho, presidente do PDT. Obrigado pela presença. Porque vem aqui, às vezes, alguns vereadores e fala que já chegou a dizer aqui, salvo engano, e com a devida vênia, que a situação está do jeito que está por herança do prefeito Dilson César. E aí, igual o doutor Darley colocou aqui com muita sabedoria, a questão da despesa com telefone, a questão da despesa com combustível, mas eu acredito que esse dinheiro não foi gasto com isso, porque se foi gasto com isso, esse ano nós vamos ficar com déficit de 2.800.000 reais. Esse dinheiro, eu acredito que foi recebido ano passado, que também não foi gasto com folha de pagamento, porque o orçamento já tem lá o que vem no começo do ano para a folha de pagamento, né, das devidas diretorias. Então, esse dinheiro, igual ele falou, recapeamento, etc, etc, vou me calar, aguardar a resposta, mas eu quero, Dr. Herbert, foi magnífica a sua ideia de estar querendo saber onde foi depositado e como foi gasto, e de preferência até as documentações de onde gastou, qual empresa, com qual empresa que gastou. Não que a gente está aqui, nesse momento, querendo falar que tem alguém roubando, que isso e aquilo, muito pelo contrário, nós acreditamos na responsabilidade das pessoas que trabalham no financeiro, que trabalham dentro da prefeitura. Nós sabemos da idoneidade dessas pessoas. Nós só queremos saber porque às vezes a população pergunta. E aí a gente fala, não sei. Pode ver que está até entrando alguns requerimentos atualmente da gestão do Dr. Dilson, que agora resolveram fiscalizar o Dr. Dilson. Né? Então está entrando agora. Por quê? Porque na época não foi feito esse requerimento. Se tivesse sido feito na época, por isso que a gente faz agora, para daqui 2 anos, os vereadores que forem reeleitos dessa Casa de Leis, não começar a querer fazer requerimento do governo da Dona Odília. Então é por isso que nós já estamos fazendo os requerimentos agora. É isso, presidenta. Muito obrigado. Continua em discussão o requerimento. Em votação o requerimento. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Todos os requerimentos serão encaminhados à senhora prefeita municipal, senhora Odília Jantomassi Gomes. Peço ao senhor secretário que proceda à leitura das indicações. Indicação número 106/2007, de 6/6/2007. Senhora Presidenta, indico que seja oficiado à Prefeita Municipal, senhora Odília Jantomassi Gomes, solicitando a possibilidade da volta do itinerário das 14 horas do circular bairro IP, Ilha Solteira e vice-versa. Justificativa: haja visto que os moradores desse bairro encontram dificuldades para locomover após a saída de seus trabalhos e entre outros. Com este benefício, proporcionará maior comodidade e facilidade para retornarem aos seus lares. Propositura, vereador autor Alberto dos Santos Júnior, assinado pelos vereadores Mitsuru Oda, Fabiano Pavanelli Albuquerque e Dr. Herbert Luiz Garcia Dias. Indicação número 107/2007, de 11/6/2007. Senhora Presidente, indico que seja oficiado à senhora Prefeita Municipal Odília Jantomassi Gomes,
solicitando com urgência que a Prefeitura adquira colete antibalístico para a Guarda Municipal. Justificativa. O colete antibalístico é imprescindível equipamento de segurança no eventual confronto com delinquentes. O principal objetivo é que cada guarda tenha o seu colete, mas nesse primeiro momento, devido aos custos, se faz necessário a aquisição de alguns coletes para os guardas municipais que trabalham em pontos específicos da cidade, como área de lazer, bairros Novo Horizonte, Jardim Aeroporto, Base Central e para as rondas noturnas. Ao cuidar da segurança e do bem-estar dos nossos guardas municipais, estamos oferecendo melhores condições de trabalho, assim servindo cada vez melhor a nossa população. Propositura, vereador autor Fabiano Pavanelli de Albuquerque. Assinado pelos vereadores Dr. Herbert Luiz Garcia Dias, Mitsuru Oda e Alberto dos Santos Júnior. Todas as indicações serão encaminhadas à senhora prefeita municipal, Odília João Tomás Gomes. Peço ao senhor secretário que proceda a leitura das correspondências. Ofício número 150/2007, referência ao requerimento 29/2007. Excelentíssima senhora Tereza Alves da Rocha Oliveira. Em resposta ao requerimento número 29/2007, de 10/5/2007, solicitando informações junto à Diretoria de Educação se há uma maneira mais econômica de manter o projeto de musicalização infantil, informo que, segundo a Diretoria Municipal de Educação, a importância educacional do projeto de musicalização pode ser avaliada através de seus objetivos essenciais. Desenvolver a musicalização na área instrumental e vocal como agente de desenvolvimento pessoal, integração social e sensibilidade musical. Promover o autoconhecimento e autoestima e estimular e fortalecer comportamentos afetivos, cooperativos e cívicos. O projeto foi implantado em 2005, quando o município passou a atender seus alunos em período integral. Com base na alegação de considerar o valor do projeto de musicalização infantil muito alto, o Departamento de Educação Municipal informa dados referentes à clientela escolar a ser atendidas. Números de turmas, 35. Ensino fundamental, número de turmas, 55. Ensino fundamental, 699 alunos. Ensino infantil, 536 alunos. Total, 1.235 alunos. O número de alunos atendidos em proporção ao preço do projeto equivale a R$10 aluno mês, enquanto a mensalidade no estabelecimento de ensino musical particular não sai por um serviço assim, estima-se por menos de R$75, o que descaracteriza a consideração feita de ser valor muito alto, o praticado. O projeto ainda não se viabilizou, aguardando definição. Na oportunidade, externo protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Odília João Tomás Gomes, Prefeita Municipal. Decreto número 4.484, de 24 de maio de 2007, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2007, no montante de R$400 mil, autorizado pela Lei 1452, de 24 de maio de 2007. Autor Prefeito Municipal Odília João Tomás Gomes. Ministério da Saúde. Beneficiário Prefeitura Municipal de Ilha Solteira. Programa Pagamento de Programa de Agentes Comunitários de Saúde Competência mês 4 de 2007. Valor bruto R$11.020. Do Ministério da Saúde, o telegrama. Beneficiário Prefeitura Municipal de Ilha Solteira, valor bruto R$27 mil. Pagamento de Programa de Saúde de Família, competência 4/2007. Ainda do Ministério da Saúde, beneficiário Prefeitura Municipal de Ilha Solteira, valor bruto R$4.486,24. Pagamento de teto financeiro de vigilância em saúde, competência 04/2007. Todas as correspondências estarão arquivadas na secretaria com cópia aos vereadores interessados. Passaremos à tribuna livre. Hoje nós temos o vereador licenciado, senhor João de Oliveira Machado, endereço Passeio Caruaru 101, função diretor de agronegócio, RG
11.403.768. Título de eleitor 346-564-30108. Assunto: Administração Pública. Peço ao vereador Alberto dos Santos Júnior que encaminhe o senhor João até a tribuna. Senhor João, o senhor tem 15 minutos para o seu pronunciamento. Obrigado, Beto. Senhor presidente, senhor secretário, doutor Emanuel, presidente Tereza, a nobre secretária da Câmara Cidinha, os vereadores, doutor Jorge, Fabiano, pastor Sidney, Beto, Mitsuru. Mitsuru tá quietinho esses dias, vem 2 sessões o Mitsuru, tá quietinho. Os ouvintes aqui presentes, os ouvintes da 99. Interessante, presidente, os ouvintes. Semana passada eu estive aqui, né, eu fiz a inscrição para falar, mas ia falar de administração pública, mas também eu queria falar sobre o dia do meio ambiente, a semana do meio ambiente, né? Infelizmente ou felizmente, eu acho que o trabalho, né, eu fico ali sentado, fico lembrando aqui e dá saudades e vontade de retornar, né? E nós vamos retornar, mas a gente vai, sabe, vai mexendo Roberto, vai mexendo com a cabeça da gente os assuntos, né? A hora que a gente fala em administração pública é administrar as coisas dos outros, né? Já há 4 legislaturas eu passei por aqui, épocas boas. Eu posso até falar que época das vacas gordas, né, doutor Herbert? Falando em vacas gordas, vamos falar com pecuarista, né? E nós passamos aqui 2 administrações muito boas, viu, Fabiano? Muito boa. Sabe que às vezes a primeira administração, às vezes eu falava uma coisa aqui com o doutor Edson, ele falava, você precisa fazer isso. Eu tinha esquecido, às vezes ele falava, você já foi ver, ela está pronto, né? E isso aconteceu no São Sebastião também. Eu até deixei o assunto do meio ambiente, já passou mesmo, mas... né? Mas então, pastor Sidney, e aí a gente falava as coisas com o doutor Edson, e isso é de praxe, para quem viveu, para quem... né? E na época da vaca gorda, né, doutor Herbert? Não, né? A gente trabalhava assim, sabe, incansavelmente, reunião até 10 da noite, 11 da noite, viajava sábado e domingo, e eu fazia igual ele fala, arrebentava, a coisa arrebentava. E aconteceu igual vocês veem aí, o Jardim Aeroporto, Novo Horizonte, né? Eu me lembro que individualizou o esgoto de todas as casas da cidade, Mitsuru lembra disso, Mitsuru era da administração, né? Até com a parceria da comunidade, mas fez na cidade inteira. Eu me lembro que a viela que eu moro, Fabiano, foi a primeira viela de asfalto usinado na Ilha Solteira, foi experimentado lá na minha viela. Como se diz, se ficasse ruim era a viela do vereador mesmo, né? Mas foi experimentado lá e no entanto está lá até hoje, né? E hoje a gente fica, né, chorando, né, pelas coisas. E aí, a hora que fala administração pública, a gente vê que maus gestores passou por aqui, né, e hoje a gente fica chorando, né? Nós trabalhamos muito para que isso não acontecesse, né, mas trabalhamos muito mesmo. Quem acompanhou a Câmara aqui sabe disso, né? E hoje sobraram alguns resquícios que eu ando reunido, né, com o vereador Darley, com alguns outros vereadores, com a prefeita, com algumas outras pessoas do nosso partido, né? E surgem algumas ideias boas, né? Uma ideia que eu já tinha feito, né, que o Darley fez, que eu acho que nós temos que reaver aquele dinheiro que foi tirado dos cofres públicos, que está, né, hoje com a sentença condenando a Entre Rios, que eu até não concordo muito com o doutor Marcelo, muito menos com o doutor Evandro, né, nos valores. Mas a prefeitura hoje, e aí eu acho que nós temos que dar as mãos com a população, nós estamos programando algumas atitudes, né? Existem algumas situações que vai ter que ser tomada.
né? Só na Ilha Solteira que não cobra coletivo, né? Infelizmente o povo tem que pagar por algumas pessoas. Mas eu acho que se nós quisermos, Dr. Herbert, Beto, Fabiano, pastor e tal, dá pra gente sequestrar esses bens, que o dinheiro saiu dos cofres da prefeitura, aquela ideia do requerimento que o Dr. Darley falou aqui, que eu já tinha feito isso no passado, né? Dá pra gente sequestrar isso e colocar aí pra rodar. E o juiz já falou que é da prefeitura, que tem que ser devolvido. Sabe, o Mitsuri, isso não resta dúvida. Existe uma dúvida no passado, né? Fizeram o meu enterro do Darley, do Jair. Hoje não existe dúvida mais, né? Existe dúvida o seguinte, dúvida também não existe. Existe uma diferença da sentença, né? Que a hora que o juiz fala ali que tem que ser devolvido 3 vezes mais do que aquele valor, Fabiano, vai para casa dos 6 milhões da conta que nós temos, né? Aí a gente fala em administração pública, né? Da coisa mal administrada, da coisa que é feita com mau pensamento, com má índole, né? E aquela operação, Fabiano, que fizeram aqui na Ilha Solteira, naqueles editais para contratação da Entre Rios, não fica devendo nada para a Operação Navalha. Nada para essa operação aí, essa nova operação que surgiu, que é operação todo dia, né? Mas eu ligo muito com a Operação Navalha, o Dr. Herbert, né? Que foi uma coisa armada, sabe? Uma pena que o Dr. Evandro, só que, sabe, Dr. Herbert, nós temos na quarta-feira, nós já marcamos com o Dr. André, está marcado, né? Nós vamos falar com o Dr. André. Sabe, que eles estão achando que nós que fizemos a denúncia, estão achando que a gente é tonto. Sabe? Eu acho que não tem tonto. Na Câmara não tem tonto. Nós estamos vendo, eu estou acompanhando as 2 sessões, as últimas 2. É uma pena que não dá para a gente vir em todas as sessões, Tereza. Mas o que a gente pode, a gente fica sabendo das coisas. Sabe? A Ilha Solteira até hoje ela foi sábia. Teve alguns momentos assim que deixou a desejar por outras questões, né? Foi induzida ao erro, né? E que os políticos também induzem o povo ao erro. E Ilha Solteira já aconteceu isso, né? Nós vamos fazer agora um trabalho, o Dr. Herbert, né? Em cada ponto de coletivo nós vamos pôr uma pessoa para coletar assinaturas, né? Para a gente reaver esses ônibus. Mesmo que a administração precise cobrar, né? Mas que cobra a coisa, Beto, uma coisa assim que também não sabe. Então, eu acho que tem muitas ideias, Fabiano, que nós temos que colocar em prática, sabe? E aí, por isso que eu coloquei ali a questão da administração pública, que nós passamos por várias delas, né? Eu estava lembrando aqui agora, eu me lembro ainda do loteamento Jardim Aeroporto, que quando foi para nós resolver fazer o Jardim Aeroporto, nós fomos lá em cima, onde foi feita a rodoviária depois, e decidimos, eu, Dr. Edson, mais alguns empresários, alguns amigos, fazer o Jardim Aeroporto ali. Isso foi contestado, sabe? Depois a mudança das casas de tábua foi contestada, né? Ninguém queria que pusesse as casas de tábuas ali e tal, queria que fizesse lá no mesmo local, sem condições. Então na política ela existe algumas divergências, né? Como aqui existe, como no dia a dia nosso, como em casa existe, nós com nossos filhos, com a esposa, às vezes existe as divergências, né? Eu me lembro a situação que estava em época de licitar o posteamento, a eletrificação do Jardim Aeroporto, e apareceu um empresário e queria colocar poste de madeira, Fabiano. Eu lembro como hoje, o doutor Edson falou, de forma alguma. Isso vai ser feito assim no melhor padrão que existe no mundo. E lá hoje está o posteamento. Já pensou uma cidade daquela com poste de madeira? Né? Então nós participamos, Beto, de várias situações na Ilha Solteira de decidir o tamanho da rodoviária, né? O tamanho do ginásio de esporte, sabe, largura de ruas. Eu sei que nem sempre a gente acerta. Nem sempre, viu, pastor? Às vezes a gente erra, assim, né? Mas nós vimos a época, Jorge, das vacas gordas, né? E hoje a gente ter que fazer o munícipe, às vezes, sem condições, né? A pessoa já ganha pouco, às vezes está desempregada, tem que deslocar do IP aqui para o centro da cidade e vai ter que bater a mão no bolso. Eu até acho que está certo a pessoa contribuir, né?
certo, a água, o IPTU, né? Como outras coisas. Mas tem que ser igual para todo mundo. Só que na situação de ilha solteira, igual acho que o Darley falou aqui, né? Houve um comentário, que o povo ainda acha que a ilha solteira é, sabe, a cidade rica. Né? A arrecadação é alta. Né? E aí eu acho, e aqui vai uma sugestão, que eu acho que nesse fio que pegou aqui por último, em saber cadê os 2.800.000, né, que o Santander pagou, saber quanto que a prefeitura arrecada hoje, que nós sabemos que caiu, ela não é tão rica igual já foi, né, saber quanto que ficou o percentual da folha de pagamento quando o doutor Edson deixou, né, isso é um requerimento interessante, Fabiano, quanto que ficou a folha de pagamento quando o doutor Edson deixou, quanto ficou quando o seu Sebastião deixou, e quando ficou quando a última administração agora deixou. Sabe? E o que sobra para manutenção? Né? Igual o Beto falou aqui, para o telefone, para consertar a frota que já está velha, né? Para dar manutenção nas estradas, né? Para manter o coletivo rodando, o setor de água com prejuízo, não sei se vocês sabem disso, né? O setor de água é um setor deficitário. Né? Então, eu acho interessante essa linha de raciocínio. Fica bom para todos os vereadores. Né? Porque nem eu sei disso. Né? Eu sei hoje quanto arrecada, até porque eu sei da dificuldade do meu setor. Fabiano, eu tinha vários projetos, nós não conseguimos pôr em prática. Eu já vim aqui por várias vezes, acho que é a 4ª vez essa. Né? E todas as vezes que eu vim aqui, eu falei que a prefeitura estava quebrada. Eu nunca escondi isso de ninguém. E várias vezes, Dr. Herbert, isso está no jornal. Todas as vezes que eu vim aqui, eu coloquei isso, da dificuldade que sabe, fazer igual o doutor, acho que o senhor falou da herança, né? Ué. Sabe, essa foi a herança mais triste. Sabe, professor Jorge? Uma herança muito triste. Né? Então, professor Jorge, esse raciocínio, eu acho que vai melhorar a cabeça da população, vai melhorar o conceito dos políticos, que a gente sabe, nós somos políticos, nós sabemos que pode estar bom para um ou para o outro, mas está ruim para todo mundo, está ruim para todo mundo, né? Não está bom para A, para B, para C não, está ruim para todo mundo. Agora eu acho que precisa responsabilizar, pastor Sidney, precisa responsabilizar as pessoas que realmente merecem ser responsabilizadas. Né? Nós vamos bater um papo com o doutor André, que nós não concordamos com a responsabilidade por Tavares. Sabe? Eu acho que um motorista, sabe, de boa fé, ele não poderia estar naquela sentença. Ou se tiver que ter ele lá, tem que ter mais gente. É triste, eu não sei se vocês viram a sentença, Dr. Herbert. Eu demorei, eu não sei porquê, me esconderam isso. Toda vez que eu ia ao fora, ela estava em segredo de justiça. Agora eu tenho ela de posse, depois eu te mostro, como eu te mostrei aqui os outros documentos. Né? A hora que eu vi, sabe, caiu o queixo. Sabe, a coisa foi denunciada em 2001, a coisa ficou assim, Beto, assim para lá, até 2003. Todo mundo sabia. Toda semana eu falava aqui, isso o povo não queria nem ouvir mais, já achava que era mentira, Dr. Herbert. E agora está aí a sentença, ficou escondida. Eu acho que essa questão aí, hoje a gente vê ali, tudo quanto é coisinha, segredo de justiça. Né? Para mim, eu não entendo essas coisas, não tem que ter segredo. Ué, tem que ser público. Sabe, Fabiano? Tem que ser público. Ou será que achava que nós ia esconder? Mas quanto mais esconde, mais aparecem os problemas. Sabe? Porque foi vendido uma frota de ônibus para contratar aquela empresa. Né? Foi vendido uma frota de ônibus, eu tenho a relação. Nós sabemos onde está rodando os que foram vendidos. Agora, os ônibus iguais aos que foram vendidos, tem alguns que foram sucateados mesmo. Está ali no pátio. Inclusive tiraram foto deles ali sucateados. Né? Está ali. Agora os que foram vendidos estão rodando, Fabiano. Sabe, nós temos uma relação de tudo, onde está rodando, com quem está rodando, quem que é o proprietário.
Né? Agora, se está rodando com o Zé, com o Pedro, podia estar rodando na prefeitura. Tinha ônibus que o seu Sebastião tinha reformado, estava novinho. Né? Peço ao vereador Alberto dos Santos Júnior que encaminhe o senhor João de Oliveira Machado até o seu lugar. Passaremos para o tema livre. O primeiro vereador inscrito é o vereador Alberto dos Santos Júnior. Você tem 6 minutos, vereador, para o seu pronunciamento. Mais uma vez, cumprimentando aqui a nossa presidenta, os nobres pares, ouvintes que ainda nos prestigia, ouvintes da Ilha FM, cumprimentar a plateia presente. Em primeiro lugar, 6 minutos hoje não vai dar para nada. Parabenizar o pessoal do Motofest, os organizadores do Motofest, que mais uma vez deram um exemplo para a Ilha Solteira, assim como o pessoal que organizou o Festival Gospel, deram um exemplo para a cidade de Ilha Solteira, que quando você se programa, quando você se organiza, as coisas funcionam. Eu tive a oportunidade de estar lá presente e realmente foi uma festa e tanto. Ilha Solteira, eu acredito piamente que é falada aí em termos de Brasil, com relação à organização desse Motofest. Quero parabenizar todas aquelas pessoas que, direta ou indiretamente, participaram da organização do Motofest. Parabenizar também, ontem à noite eu tive a oportunidade de estar na Casa da Cultura, aliás, está precisando reformar a Casa da Cultura urgente. Nós temos até que, não sei se vai chegar aquele dinheiro para o centro de convenção a tempo, mas precisamos reformar. Estive lá e a Orquestra Municipal estava se apresentando. E realmente deram um show. Está precisando de incentivo. Estive conversando com algumas pessoas, vou estar entrando com uma indicação aqui nessa Casa de Leis na próxima semana, para pedir incentivo para aquele pessoal. Realmente estão de parabéns. Eu vou dar um minuto aqui para o Dr. Herbert. Não tem problema, doutor. Vossa Excelência merece. Muito obrigado. Só gostaria aqui de colocar, vereadora Tereza, meus sentimentos de repúdio, viu, professor Jorge? Que esse fim de semana, esse feriado, o nosso colega aí, nosso amigo Gato, que sempre trabalhou com o trenzinho, dando alegria, 12 anos de trenzinho aí, dando alegria para várias crianças, vereadora Tereza, foi injustamente feito um boletim de ocorrência na quinta-feira à noite contra ele, pelo chefe do tributo da prefeitura, Maurinho, alegando que ele roubou energia elétrica na quarta-feira à noite, onde ele estava atendendo o pessoal da Associação Comercial em frente à prefeitura. Parece que o delegado já arquivou, o Gato pagou o dinheiro hoje, né? Mas é umas coisas que a gente fica, vereadora Tereza, eu não sei o porquê exatamente, o Gato deve pegar um advogado aí para esclarecer isso aí e denunciar as pessoas que cometeram esse deslize, mas vai o nosso apoio aqui ao Gato, uma pessoa idônea que sempre recolheu aí os impostos para poder trabalhar honestamente no município. E mais uma vez uma pessoa aí que injustamente foi feito um boletim de ocorrência aí. Felizmente, essa é a mensagem. Então, Dr. Herbert, aí o senhor já tirou eu todinho do foco aqui. Eu ia falar uma coisa, eu vou ter que falar outra. O fiscal de tributos é o Mauro? É isso? É o Mauro? Mas foi o Mauro, no caso, foi ele que... Aí é complicado. Se for o Mauro, é complicado. Mas eu vou falar disso na próxima sessão. Eu iria... Falou, Gato. Eu iria falar aqui sobre um salário que eu recebo
e que fizeram o requerimento, porque o vereador agora está preocupado com o meu salário que eu recebo, onde eu deposito. Há 10 anos atrás, quando eu era casado, era a minha mulher que se preocupava com isso. Agora, vereador, eu quero só esclarecer, em 1 minuto eu vou esclarecer. O salário que eu recebo, eu presto conta dele na Receita Federal, através do meu imposto de renda, e pago aquilo que me é cobrado. Aliás, pago para poder manter muitos políticos por aí que não deviam estar representando a população, não só do país. Não vamos aqui falar que é daqui ou dali. Agora, eu acho que o vereador tinha que se preocupar, não com o salário que eu recebo onde eu deposito, se preocupar com a convocação dos membros aí, daquelas pessoas que estão envolvidas nesta SEI, com relação à doação de terreno, se preocupar, inclusive, quero aproveitar a presença aqui do vereador João, não está presente, parece que deu uma saída, deu. Com relação àquela reunião com aqueles pessoal da Associação do Sem Teto, na época do Dr. Dilson era uma reunião toda semana com o Sem Teto, e pelo jeito nós estamos terminando esse mandato e não vai se construir uma casa popular. Mas o meu tempo já acabou, eu volto a falar disso aqui na semana que vem. Quero mandar um abraço para a população de Ilha Solteira, aqueles que estão nos ouvindo, que ainda nos prestigia. Mandar um abraço a todos vocês e que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado, presidente. Quero dizer que estava escrito aqui na Tribuna Livre, os vereadores Fabiano, Emanuel, Darley e o pastor Císio, mas, infelizmente, nós temos um horário aqui 10 horas, como não tem ordem do dia, não foi possível eles falarem. E quero reforçar o que o vereador Alberto também disse, quanto às rodas indomáveis, a Motofest, parabenizar o Severo, em nome do presidente, cumprimento a todos os organizadores do evento, que foi maravilhoso, e parabéns a todos. E quero desejar a todos uma boa noite, uma boa semana. Em nome de Deus, declaro encerrada essa presente sessão. Boa noite.